Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, tudo na paz de Deus, tudo tranquilo. Estamos aqui novamente para a gente fazer a nossa live semanal, né, sobre a campanha do quilo. Na semana anterior, nós fizemos uma live no Instagram, mas infelizmente nós não conseguimos fazer com que ficasse gravada a live, nós perdemos a gravação. Então, para aqueles que estiveram presentes nessa live do Instagram, vocês vão me perdoar, mas eu, de certa forma, vou repetir os temas que nós abordamos naquela live da semana passada, tá certo? Só para que o grande grupo, aqueles que não puderem, que são a maioria, né? Que a maioria não pode assistir ao vivo, eles possam assistir gravado. Mas tem outro detalhe que é o seguinte: quando a gente fala sobre o Evangelho, sobre a lei de Deus, a alma, esses temas, né, a campanha do quilo, a caridade, o amor ao próximo, então nós, mesmo que nós repitamos, sempre é útil a gente ouvir novamente, né, aquela mensagem de paz, de amor, de esperança. Então isso tudo é interessante a gente se repetir, né, a gente pode observar alguns aspectos que a gente não observou na primeira exposição, né? Então vamos pedir ajuda a Deus para nos inspirar, para fazer com que a nossa mensagem ela seja edificante, que as pessoas possam ficar felizes, né, com a mensagem de esperança, com a mensagem cristã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons amigos espirituais, nós declaramos iniciada a nossa live. Pessoal, antes de nós falarmos da nossa live, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso blog, né? O nosso blog é um meio de comunicação que a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo tem com o público, né? Principalmente com os trabalhadores da Campanha do Quilo, com os dirigentes, com aquelas pessoas que querem conhecer a Campanha do Quilo. Então a gente não tem site até o momento, a gente tem blog, que não deixa de ser uma espécie de site também, onde a gente expõe notícias, artigos, etc, né? Então vamos aqui. Aqui nós temos o nosso blog, né? Eu espero que vocês vejam. Aqui está bem clarinho, eu estou vendo. Mas o mais importante é, mesmo que esteja assim invertida a mensagem, as palavras, eu vou ver se eu aumento um pouquinho aqui, só para vocês verem o endereço, mesmo que seja. Aqui ele não está conseguindo inverter não, certo? Mas aqui vamos fazer um esforço e eu vou ditar para vocês aqui esse endereço. Então um pouquinho, vamos dizer assim, aqui não está dando para ler direito, nem sequer invertido, mas eu vou ler para vocês. O endereço do blog é campanha do quilo PE, tudo junto, campanha do quilo PE.blogspot.com. Se vocês digitarem esse endereço, campanha do quilo PE.blogspot.com no Google, então vocês vão ver o blog da Escola do Quilo, da Fraternidade da Campanha do Quilo, né? E o que eu quero mostrar para vocês é assim, tem o início, tem contato, tem as normas da campanha, tem instituições beneficiadas e tem aqui também, instituições promotoras e cadastramento. É justamente isso aqui, que eu quero mostrar para vocês. A gente toca, aí ele vai mostrar para a gente. Aqui, Então nós estamos aqui. Está tudo invertido, eu estou vendo vocês estão vendo só uma sombrinha, né? Mas para vocês terem ideia, aqui inicialmente a gente tem
algumas instituições que enviaram informações para nós a respeito das suas campanhas do quilo, certo? Então aqui, ó. Então eu vou ler algumas delas que enviaram informações, ó. A própria Fraternidade, né, da campanha do quilo, o Tabernáculo Espírita Apóstolos de Cristo, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, eles enviaram, e o Lar Ceci Costa, enviaram informações sobre a campanha do quilo, quais são os dias, os horários, né? Aí nós colocamos aqui. Nós já havíamos pedido isso já anteriormente em outra oportunidade, mas depois da pandemia, como houve a paralisação, a gente pediu de novo. Para a pessoa enviar, para a instituição espírita enviar a sua informação, um cadastrozinho, a pessoa preenche um formuláriozinho, 5 minutos você preenche, ou até menos, né? Você vai ali onde eu mostrei, eu vou até repetir, né? A gente chega no blog, aí a gente vai no cantinho aqui, ó, aí tem escrito instituições promotoras e cadastramento. Aí você dá um toque, ele abre, vocês vão ver uma planilhazinha aqui, com as instituições que já se cadastraram, né? E mais embaixo tem uma explicação como é que faz o cadastramento. Em branco, é branquinho aqui, a orientação, e tem um link embaixo. Vocês clicam, vamos ver aqui, para vocês terem uma ideia. Ó, clica no formulário, clicou ali no link, aí vamos ver. Aí aparece, ó, um formuláriozinho, campanha do quilo, cadastro. Aí você vai botar o nome da instituição, vai preenchendo aqui. E no final, ó, clica aqui quais são os dias que tem a campanha. Só clicar nos dias. Aí coloca as informações que ele está pedindo, quantidade de legionários que tem, quantidade de legionários que precisa para cobrir a área. E aqui enviar. Aí no final vocês enviem. Aí pronto, aí a gente vai e coloca lá no blog os dados da instituição de vocês, tá certo? Nós estamos aguardando que vocês enviem esse formulário, é bem facinho. Vai lá no blog, né? Campanha do Quilo PE.blogspot.com e instituições promotoras. Aí passa a página, embaixo tem formulário, clica ali, preenche e envia. É bem facinho, bem rápido. Então contamos com a participação de vocês. Então aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, ela faz campanha no primeiro domingo, de 8 da manhã às 11. E aqui, ó, no próprio nome, Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, você clicou, aí vai aparecer os dados da fraternidade, entendeu? O endereço e tudo mais. Aí aparece, está carregando aqui, aparece o Google Maps, o celularzinho está demorando um pouco, mas ele vai, gira e não vou nem mostrar porque ele está muito lento, mas informa o endereço da instituição. E a pessoa vai lá, faz a campanha, né? Então mandem os seus formuláriozinhos preenchidos, tá certo, pessoal? Nós estamos aguardando. Bom, hoje nós vamos falar sobre imortalidade da alma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, né? Então aqui tem a mensagem de Jesus. Vamos dar uma lidinha. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Ó, o reino de Jesus não é desse mundo. Tanto assim que as coisas foram feitas por Deus, pela permissão de Deus, para que ninguém combatesse, ninguém guerreasse para Jesus cair na mão dos judeus, né? Então não, ele foi vítima, a gente sabe disso, né? Injustamente, que Jesus nunca cometeu erro nenhum para merecer um castigo tão horroroso, um sacrifício tão extremo, né? Mas ele diz aqui, ó: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Essa é a mensagem de Jesus.
Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Comentário aqui de Allan Kardec. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Está vendo? Então aqui, como é a maior importância são os temas espirituais, de maior importância na vida da gente. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio do mundo espiritual, da sobrevivência, da imortalidade. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino de Jesus, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então vocês vejam que Allan Kardec diz que se a gente não lê o Evangelho com essa visão de imortalidade, de reino futuro, do reino dos céus, que não é neste mundo, então a gente não vai entender o Evangelho. A mensagem de Jesus é uma mensagem para a nossa imortalidade, para a nossa alma. Não é uma mensagem para o nosso corpo, para os nossos gozos, para os nossos interesses materiais. Não é. É uma mensagem para os ideais do bem, para os valores do Espírito. Né? Só assim nós podemos entender a mensagem de Jesus. Por quê? É um ponto fundamental para o cristão, para qualquer cristão. Né? E para o espírita, em particular, por quê? Porque o espiritismo, como é o evangelho, o cristianismo redivivo, ele veio não só falar que existe a imortalidade, mas ele veio comprovar. O espiritismo ele nos dá provas, não só lógicas, né, porque ele nos descreve a descrição da alma humana encarnada, do perispírito, do corpo espiritual, né, da ação do espírito sobre a matéria, da existência das energias e dos fluidos que fazem essa intermediação entre alma e corpo. Né? Então o Espiritismo ele detalha muito bem esse tema, né? Nos mostra como funciona, como é esse mecanismo de ligação da alma com o corpo, do desligamento da alma com o corpo, da ação do espírito sobre a matéria ou sobre os médiuns, né, que eles vêm se comunicar conosco, né, da vida espiritual, como é a vida espiritual, como é o relacionamento dos espíritos, então, como é a questão dos sofrimentos e da felicidade no mundo espiritual de acordo com seus méritos, né, méritos observados, as lições do Evangelho, do Sermão da Montanha, da humildade, do amor, da paciência, do perdão, da brandura, de todos esses valores que Jesus nos ensinou. Então, se ele obedeceu ao Cristo, ele vai ser feliz no mundo espiritual. Embora ele não tenha atingido a perfeição ainda, né, mas ele já galgou um progresso na área da lição do Cristo. Então ele vai ser feliz no mundo espiritual. E se ele não se incomodou em progredir moralmente, ele vai sofrer. Naturalmente, não é Deus que castiga, é a própria consciência do espírito. Então, esse mecanismo. E outra coisa, se os espíritos crescerem
espiritualmente muito, eles vão morar em outros planetas, em outros mundos. Existe a reencarnação na Terra e em outros mundos também. Então toda essa realidade, né, que vai promovendo a evolução, o retorno da alma para Deus, só a descrição dessa realidade, a lógica desses ensinamentos, nos leva a admitir, poxa, de fato é interessante e é lógico e está de acordo com a justiça, com a bondade, com a sabedoria de Deus, esse ensinamento, só por essa descrição, né, da realidade espiritual, do progresso indefinido do espírito, né, das penas e recompensas na consciência internamente, né, da oportunidade que a gente tem de resgatar os débitos passados por meio da reencarnação. Então, esse ensino ele traça um quadro lógico, um quadro que nós aceitamos naturalmente. Mas, além disso, existem as provas experimentais, né? Aqui mesmo nós estamos com um livrinho de Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo. Está até rasgadozinho aqui, mas é um livro precioso, eu guardo comigo e leio de vez em quando. Ernesto Bozano ele descreve várias experiências psíquicas, mediúnicas, né, que envolvem a questão da alma, e ele analisa, ele colhe, ele descreve, não só do conhecimento dele, mas da literatura do espiritismo, da metapsíquica, das pesquisas, inclusive, de institutos científicos, de universidades, sobre o tema, de sábios, de homens pesquisadores. Ele colhe tudo aquilo e ele analisa com uma inteligência maravilhosa, mostrando que a alma é uma realidade, né? E com grande inteligência, como eu disse a vocês, o Ernesto Bozano ele faz avaliações maravilhosas. Eu vou ler um trecho aqui um pouco longo, eu espero que dê tempo, tá certo? Vamos lá. Na verdade, a descrição aqui de um reverendo, David Anderson Dryden, missionário da Igreja Metodista, e sua mulher foi quem apanhou o que a filha proferiu nos seus últimos dias de vida. Então a menina ia desencarnar, a mãe da menina anotou o que ela dizia e o pai transmitiu para a revista, publicou aqui na revista Journal of American SPR, de 1918. Está aqui no Animismo Espiritismo. Por morte da senhora Dryden, suas notas foram publicadas em opúsculo, no livrinho, com intento de oferecer conforto a algumas almas presas da dúvida e sofredoras, né? Aí vamos aqui para a menininha, a menina de 10 anos. Chamava-se Daisy a menina, nascera em Marysville, Califórnia, a 9 de setembro de 1854, foi a data de nascimento dela, né? E faleceu em San José, a 8 de outubro de 1864. Contava, pois, 10 anos de vida. Atacada de febre tifoide, teve o pressentimento do seu fim, malgrado os bons prognósticos dos médicos. 3 dias antes de morrer, tornou-se clarividente, o que os seus familiares notaram pela primeira vez após uma citação da Bíblia feita pelo pai, citação que provocou da doentinha a observação de que esperava voltar mais tarde a confortá-los. E acrescentou: perguntarei a Ali se é possível. Ali era o seu irmãozinho, que morrera 7 meses antes de febre escarlatina. Então a menina tinha um irmãozinho que havia falecido e ela, próximo da sua desencarnação, ela viu o irmão e o irmão transmitindo mensagem por meio dela, né? Após breve tempo declarou: Ali diz que é possível e que poderei voltar algumas vezes, mas vocês não saberão que estou presente. Entretanto, eu me acharei em condições de conversar com o vosso pensamento. Vê que coisa incrível. Ou seja, o ensinamento do espírito do irmãozinho e ela descrevendo: quando eu desencarnar eu volto, mas eu não posso me manifestar para vocês, mas eu vou ver se eu tenho condições, eu me acharei em condições de falar com vocês por pensamento, telepatia. Reproduzo alguns trechos das notas da mãe de Daisy.
2 dias antes que ela nos deixasse, veio visitá-la o diretor da escola. Ela lhe falou livremente da sua própria partida e mandou um extremo adeus às suas colegas. Ao retirar-se, ele dirigiu à enferma uma frase bíblica um tanto obscura. Minha boa Daisy, disse, estás prestes a vadear o grande rio tenebroso. É um trecho da Bíblia, né, que fala sobre a morte. O pai procurou explicar-lhe esse conceito, porém ela replicou. É um erro grosseiro. Não há rios a vadear. Não há cortina de separação. Não há nem sequer uma linha divisória entre esta e a outra vida. É uma continuidade, né? A gente conclui. Tirou de sob as cobertas a mãozinha e com um gesto apropriado disse, o além é o aquém. Sei bem que assim é, pois que vos vejo e simultaneamente vejo os espíritos. Veja só. Uma menininha de 10 anos dizendo coisa maravilhosa. O além é o aquém. É uma continuidade. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual, só que estamos com as nossas percepções obscurecidas, diminuídas. A gente não vê o mundo espiritual com clareza, né? A gente pressente, a gente intui, mas não tem uma clareza assim completa. E que maravilha aqui, como ela falou. Pedimos que nos informasse acerca do além. E ela observou. Não posso descrevê-lo, porque é muito diferente do nosso mundo e eu não conseguiria fazer-me compreendida. Estando eu sentada a seu lado, a mãe, né, descrevendo, ela apertou com a sua a minha mão e olhando-me bem nos olhos disse, querida mamãe, eu quisera que pudesses ver o Ali, que se encontra junto de ti. Involuntariamente olhei a meu redor, mas Deus continuou. Diz ele que não o podes ver, porque teus olhos espirituais estão fechados. Que eu posso ver, porque meu espírito se acha agora ligado ao corpo apenas por um fio tenuíssimo de vida. Perguntei então, ele te disse isso nesse momento? Sim, agora mesmo. Ao que ponderei, mas Daisy, como fazes para conversar com Ali? Não te ouço falar e não moves os lábios. Ela sorriu e acrescentou, nós conversamos com o pensamento. Perguntei ainda, de que forma te aparece o nosso Ali? Tu o vês vestido? Ela, não, ele não está propriamente vestido como nós. Parece trazer o corpo envolto numa qualquer coisa alvíssima, que é maravilhosa. Se visses como é delicado, leve, resplandecente o seu manto. E como é cândido, entretanto, não se lhe percebem pregas e não há sinais de costuras. Indício de que não é uma vestimenta. Seja como for, ajusta-se-lhe tão bem. Seu pai recitou este versículo dos Salmos. Ele é vestido de luz. Sim, é precisamente isso, respondeu ela. Doutra vez perguntei, como fazes para ver os anjos? Respondeu, nem sempre os vejo, mas quando os vejo, afigura-se-me que paredes do quarto desaparecem e a minha visão alcança uma distância infinita. E não se podem contar os espíritos que então diviso. Alguns se acercam de mim e são os que conheci em vida, os outros nunca os vi. Na manhã do dia seguinte, em que morreu, pediu-me lhe desse um espelho. Aliás, na manhã do dia em que morreu, pediu-me para que desse o espelho. Hesitei, receando se impressionasse ao ver o seu semblante tão macilento. O pai, entretanto, observou, deixa que ela contemple o seu rostinho, se lhe apraz. Dei-lhe o espelho e ela se mirou longo tempo. Mas a fisionomia calma e triste. Disse depois, meu corpo está tão consumido, assemelha-se ao vestido velho da mamãe
que está dependurado no outro quarto. Ela não o veste mais, e eu muito em breve deixarei de usar o meu. Mas venho num corpo espiritual que o substituirá. Antes já o trago vestido, e é com os olhos espirituais que vejo o mundo espiritual, conquanto o meu corpo terreno ainda esteja ligado ao espírito. Revestirei, porém, outro corpo, muito mais belo, semelhante ao de Ali. Mamãe, não chores. Se me vou tão cedo é para o meu bem. Se crescesse em anos, viria a ser talvez uma mulher má, como muitas o são. Só Deus sabe o que mais convém ao nosso bem. Veja que sabedoria dessa menininha naquele momento, né, em que ela estava sendo preparada para a partida. Parece um adulto e sábio, né, dando essas lições. Em seguida pediu: mamãe, abre-me a janela. Quero contemplar pela última vez o meu belo mundo. Quando despontar a alvorada de manhã, já não existirei aqui. A intuição dela que já iria partir naquele dia. Atendi-lhe o desejo e ela, voltando-se para o pai, disse: papai, ergue-me um pouquinho. Então, amparada pelo pai, olhou pela janela escancarada e exclamou: adeus, meu belo céu. Adeus, árvores minhas. Adeus, flores. Adeus, lindas rosinhas. Adeus, rosas vermelhas. Adeus, adeus, belo mundo. E acrescentou: como ainda o amo, entretanto, não desejo ficar. Aquela mesma noite, pelas 8h30, ela olhou o relógio e disse: são 8h30. Quando derem 11h30, Ali virá buscar-me. E reclinou a cabeça no ombro do pai, dizendo: papai, quero morrer assim. Quando chegar a hora, eu te avisarei. Às 11h15 disse: papai, ergue-me. Ali veio buscar-me. Logo que se achou na posição que desejava, pediu que cantássemos. Alguém disse: vamos chamar a Lulu. Daisy, porém, obtemperou: não, não, não na perturbem, ela está dormindo. E no momento exato em que o relógio marcava 11h30, hora predita para a partida, estendeu para o alto os braços e disse: vou, Ali. E não mais respirou. O pai acomodou de novo no peito o corpinho inanimado e disse: partiu a nossa querida filhinha. Agora já não sofre. Solene silêncio reinava no aposento. Mas não se chorava. Por que chorar? Cabia-nos antes render graças ao Pai soberano pelos ensinamentos que, por intermédio de uma criança, nos ministrara naqueles 3 dias sagrados à glória dos céus. E enquanto contemplávamos o rostinho da nossa morta, sentíamos que o quarto estava repleto de anjos que nos vinham confortar, e uma paz dulcíssima descia aos nossos espíritos, como se os anjos nos repetissem: ela não está aqui, ressuscitou. Vocês vejam que mensagem comovente, né? E comprovando a imortalidade da alma. E nós, legionários, nós somos mensageiros dessa boa nova. Quando nós batemos de porta em porta, as pessoas podem estranhar: poxa, uma pessoa que trabalha, que tem seu emprego, se passa para dia de domingo de manhã ou dia de sábado, em vez de estar descansando em casa, em vez de estar se divertindo, bater de porta em porta para levar um benefício para pessoas que às vezes eles nem conhecem, para pessoas necessitadas. Como é que alguém tem uma atitude dessa? É porque nós estamos dizendo em silêncio para a população. É porque o verdadeiro valor da vida está no além, está no reino de Deus, e não nos conceitos, nas posições e nas ilusões desse mundo. Nós somos os legionários do quilo. Nós somos seguidores de Jesus.
que disse: meu reino não é deste mundo. Jesus, muito obrigado pela oportunidade de servirmos o teu nome. Em nome da fraternidade da campanha do Quilo, nós mandamos um grande e fraterno abraço para todos vocês. Fiquem em paz.